Fala aí, tranquilo tudo, galera? Hoje damos sequência à nossa série Cartas à Igreja, que também é uma pregadinha, não deixa de ser. E hoje a gente vai ler Efésios capítulo 5, o que, cara, eu amo essa passagem. Eu acho que dá pra ver perfeitamente como ela vem de encontro com uma nova comunidade da fé. São tantas coisas importantes que nós precisamos saber e dizem muito a respeito da vida da igreja, da vida da família, também a respeito da nossa salvação, nossa nova natureza. Enfim, essa passagem é top e vamos lá. E talvez você percebeu que eu estou usando no Orinami. Finalmente as camisetas chegaram, a marca saiu. Elas estão muito bonitas, esse primeiro drop de Mateus 10,16. As vendas estão liberadas e é isso aí, tá muito legal. Portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício com aroma suave. Mas a prostituição e todo tipo de impureza ou cobiça nem sequer sejam mencionados entre vós, como convém a santos. Nem haja indecências, nem conversas tolas, nem gracejos obscenos, pois essas coisas são inconvenientes. Pelo contrário, haja ações de graças, porque bem sabeis que nenhum devasso ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras sem sentido, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os desobedientes. Portanto, evitai a companhia deles, pois no passado ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Assim andai como filhos da luz, pois o fruto da luz está em toda bondade, justiça e verdade, procurando saber o que é agradável ao Senhor, e não vos associeis com as obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, condenai-as, pois é vergonhoso até mesmo mencionar as coisas que eles fazem às escondidas. Mas todas essas coisas, sendo condenadas, manifestam-se pela luz, pois tudo que se manifesta é luz. Por isso se diz: desperta tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, estais atentos para que o vosso procedimento não seja de tolos, mas de sábios, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho, que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no coração, e sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ele vai continuar falando sobre os deveres do lar e a gente já vai mergulhar nisso, mas é muito interessante. Eu acho esse capítulo tão precioso porque ele vem trazendo instrução, para uma nova comunidade da fé, que agora tem uma nova identidade diferente da que eles tinham antes. Antes nós éramos filhos das trevas e agora nós somos inclusos numa família de luz, portanto devemos caminhar na luz. E esse chamado fica muito claro e para mim, esse chamado para longe da devassidão, os frutos das trevas nem merece menção em nosso meio. Quer dizer, a gente não devia nem falar sobre essas coisas que são repugnantes ao Senhor, não faz parte do nosso comportamento mais. Então a gente precisa se virar para isso, se tornar para esse novo estilo de vida que não é contrário à nossa nova natureza. E é interessante que para fazer isso nós precisamos abandonar as más companhias e coisas que levam ao descontrole. Então ele fala da embriaguez. A embriaguez é pecado e ele fala para a gente se abster disso porque isso leva ao descontrole, à devassidão. Isso não tem nada a ver com o nosso novo estilo de vida. Então, para viver uma vida conforme o nosso novo estilo de vida, nós devemos nos encher do Espírito. E é interessante que ele dá pra gente a instrução de que tipo de práticas alimentam o nosso espírito. Então, ele fala, falando entre vós, isso você estar entre os seus irmãos e falar sobre as coisas que são do alto, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no coração. Então, a vida de devoção, de adoração ao Senhor, nos ajuda a nos enchermos do Espírito. As disciplinas espirituais cumprem esse papel. E é interessante que quanto mais velho você fica, mais você volta para a verdade da escolinha dominical, de que o esquema da vida é você ler a Bíblia todo dia, fazer o seu devocional. Mas essas instruções, elas não são apenas para os cristãos que se converteram e agora precisam de um novo estilo de vida. Ele vai trazer entendimento a respeito dos deveres do lar. Mulheres, cada uma de vós seja submissa ao marido, assim como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em tudo submissas aos maridos. Maridos, cada um de vós ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificada com o lavar da água pela palavra,
palavra para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, o marido deve amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo, pois ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes alimenta-o e dele cuida. Assim também Cristo em relação à igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Esse mistério é grande, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Entretanto, também cada um de vós ame sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o marido. Semana que vem a gente vai entrar no 6º capítulo, a gente vai falar sobre a questão de pais e filhos também, que eu quero gastar mais tempo conversando sobre, mas agora, olhando para a vida matrimonial. É interessante, a gente vê instrução aos dois lados, né? Existe um chamado às mulheres de submissão, de honrar o homem como liderança do lar, né? Como cabeça. E eu já vi pessoas dizendo, não, mas a passagem diz que todo cristão tem que ser submisso mutuamente a outro cristão, né? Mas obviamente o casamento é algo diferente, a comparação que ele faz entre Cristo e a igreja. Se a igreja não é sujeito a Cristo, né? Cristo não é mutuamente submisso à igreja, ele está falando de um papel de liderança e de responsabilidade, né? Sobre o qual o homem vai ter que responder não somente por si mesmo, mas também pela maneira como liderou o seu lar. E existe uma barra mais alta e mais séria para o homem por conta disso. Mas o chamado não é simplesmente as mulheres à submissão, é um chamado aos maridos de amor sacrificial, né? Na verdade, Paulo joga o mais alto nível de amor que existe, o maior exemplo que nós já vimos, e diz que o marido deve assim amar a sua esposa. Nós precisamos entender que esse texto não é nunca para ser usado como, né, uma maneira de extorquir as mulheres e fazer com que elas façam o que os seus maridos desejam, muito pelo contrário, né? Se isso aqui é praticado, essas coisas naturalmente vão acontecer, porque uma mulher que é amada, ela se deixa ser liderada, né? Quando um marido ama sua esposa de maneira sacrificial e se entrega por ela, né, continuamente, e essa mulher se sente amada e sabe que seu marido está buscando ser um homem segundo a vontade de Deus, ela vai se permitir ser liderada. Então uma coisa, ela puxa a outra. Então o problema é que várias vezes os rapazes querem só usar isso aqui pra, tipo, minha esposa então tem que fazer o que eu quero. Não é bem assim, né? Não é bem assim que funciona, né? Existe um outro chamado conjunto a esse, que é que o homem seja essa figura amorosa, né, de amor sacrificial, e por amar dessa maneira ele vai ser um bom líder. Quer dizer, ele não vai precisar estar dando carteirada, né? Ele vai ser um bom sacerdote. A função do sacerdote é cultivar, guardar, é servir, né? E se o homem fizer isso, vai ser fácil para sua esposa o seguir. Eu sinto que no meu casamento eu experimento muito isso, a minha preocupação é em amar a minha esposa, e ao desempenhar bem isso, eu acredito que eu me tornei um líder que minha esposa tem a alegria de seguir. Então, se cada um fizer a sua parte, as coisas vão bem. Isso aqui não fala em relação à importância, isso aqui fala, né, sobre papéis. Homem e mulher têm igual valor diante do Senhor, todo homem e toda mulher, e na nova aliança essas coisas, né, nem mesmo há distinção. Quer dizer, não é uma distinção de valores, é uma distinção de papéis, para que haja estrutura na casa, para que haja estrutura no lar. Deus é em todas as coisas um Deus de lar, né? E isso aqui não é uma ideia, nem uma aplicação, né, machista. Na verdade, muito pelo contrário, ela coloca uma responsa enorme no homem, que tem que responder além de si mesmo, né, pela maneira como lidera. Mas quando fazemos a coisa na maneira bíblica, parece que ela funciona. E eu desconheço uma família que pratica isso e não seja feliz. Então é com o nosso próprio interesse em mente que o Senhor ordenou essas coisas. É interessante, né? Eu tenho um carinho especial por esse livro, por essa epístola. Todas elas, né, vem pegando forte, mas é gostoso demais a gente ver isso aqui. O episódio de hoje fica por aqui, a gente se vê no próximo. É nóis, vamos indo até a última carta. Deus abençoe, abraço!